Alguma vez você já chorou diante de um túmulo e sentiu que as lágrimas tinham peso de oração, mesmo sem saber o que dizer? Santa Catarina de Bolonha conhecia esse tipo de choro, não o choro que afunda, mas o que abre. Ela descrevia o cemitério como um lugar onde a terra aprende a respirar o céu, e onde as lágrimas, quando entregues a Deus, deixam de ser apenas água de dor para se tornarem olhos que aliviam dores que não vemos. Para validar, desde o início, o que o título promete, segundo Santa Catarina, quando você chora diante de um túmulo com fé e sobriedade, a alma por quem você chora sente 3 coisas reais e misteriosas: companhia, purificação e avanço na esperança, e você, do lado de cá, recebe 3 frutos: pacificação, correção de memória e caridade concreta. Poucos sabem, porque muitos pensam que chorar é sinal de fraqueza. Para a santa, chorar com Deus é uma forma de amar com verdade. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. O primeiro movimento é a companhia. Lágrimas oferecidas com nome e sobrenome são presença. Quando alguém chora junto, o coração de quem espera, e sim, a quem espere, percebe que não foi entregue ao esquecimento. Santa Catarina chamava isso de vigília de amor. Ela dizia às irmãs: as lágrimas, quando rezadas, acendem lampiões por dentro. Não se trata de propor espetáculo no cemitério, nem discursos altos entre lápides. Trata-se de estar, de nomear, de oferecer. Quando você se aproxima do túmulo, faz o sinal da cruz com calma e deixa que o pranto caia como quem derrama um vaso de perfume discreto. A alma sente companhia que não invade, mas ampara. Há uma diferença grande entre chorar para si e chorar por alguém em Deus. Chorar para si é roda que gira no mesmo lugar. Chorar por alguém com Deus é caminho. E esse caminho tem passos. Nome dito devagar, um Pai Nosso em voz baixa, uma Ave Maria pela esperança, um glória que devolve a Deus o centro. As lágrimas assim deixam de ser barulho e se tornam linguagem, menos sal, mais sentido. O segundo movimento é purificação. Catarina explicava que as lágrimas oferecidas na hora certa, com o coração no lugar, são como a água do lavatório no cenáculo, lavam sem humilhar. Às vezes nosso choro carrega impurezas, culpa que acusa, raiva antiga, cobrança sem fim, curiosidade mórbida. Por isso ela ensinava uma distinção simples e firme. Se o pranto te empurra para a missa, para a confissão honesta, para a pequena reparação e para a caridade discreta, esse choro é de Deus. Se te empurra para a culpa sem saída, para discursos amargos e para a estagnação, é preciso endireitar a rota. Quando diante do túmulo as lágrimas são ditas com Jesus, recebe o que eu posso, Deus as recolhe como quem recolhe água de fonte e as derrama onde é mais necessário. É por isso que muitas pessoas testemunham, depois de chorar rezando, uma mudança de clima por dentro. Não é que a dor acabe, ela muda de temperatura. O gelo começa a derreter, e a alma que espera sente calor. O terceiro movimento é avanço na esperança. O purgatório, escola de esperança, reconhece, por misteriosa economia, o gesto do vivo que escolhe crer na promessa. Catarina dizia: cada lágrima oferecida é um passo dado com os pés do amor. Isso não significa que chorando pagamos uma dívida, ninguém paga o céu. Significa que no corpo da igreja, Deus escolhe fazer circular graças quando alguém ama com obediência. E obediência para a santa tem sempre o mesmo roteiro: altar, palavra, obra. Altar, oferecer a Eucaristia com o nome na boca, ainda que em silêncio. Jesus, recebo-te também por N. Palavra, ler 2 versículos e devolvê-los a Deus como quem dobra um bilhete. Obra, transformar uma contrariedade em gesto, esmola, perdão, visita, silêncio que evita ferida. Quando as lágrimas entram nesse trilho de 3 trilhos, a esperança adianta caminho para os 2 lados. Lá, consola, aqui reorganiza. Mas o que afinal, a alma sente quando você chora com fé diante do túmulo? Santa Catarina respondia com imagens que cabem no coração. A alma sente abrigo,
Quem chora assim faz sombra de Deus no meio da tarde do outro. A alma sente ordem, lágrimas unidas ao Evangelho são como uma mão que arruma a mesa do lado de lá, sem apressar Deus, mas preparando lugar para a alegria. A alma sente impulso. É como quando alguém, cansado, recebe de um amigo o braço para subir um último degrau. Nada de teatro, nada de fórmulas mágicas, nada de eu determino, é graça, é ponte, é comunhão dos santos. O consolo chega como quem pousa, não como quem invade. E o mais belo, dizia a santa, é que a pessoa que ofereceu o pranto volta para casa com uma paz mansa e responsável. Mansa, porque Deus tocou; responsável, porque há reparos a fazer, palavras a rever, escolhas a alinhar. Do teu lado, 3 frutos se repetem. O primeiro é a pacificação da memória. Diante do túmulo muita coisa grita: se eu tivesse, se eu não tivesse. Catarina convidava a transformar essas frases em oração. Senhor, recebe meu se eu tivesse, e dá-me hoje a coragem do que eu posso. E então decidir algo pequeno e verdadeiro. Uma missa com nome e sobrenome, uma carta de reconciliação, a devolução de um objeto, a esmola discreta. A memória, assim, vai deixando de ser martelo para se tornar moldura. O segundo fruto é a correção dos olhos. O cemitério ensina sobriedade. Quem chora com Deus refaz as prioridades, corta o supérfluo, cura a língua, aprende a calar a palavra que fere. O terceiro fruto é a caridade concreta. Lágrimas que se tornam pão para alguém, lágrimas que se tornam visita a um idoso, lágrimas que se tornam silêncio que poupa, lágrimas que se tornam prato partilhado. Não há dia perdido quando uma lágrima se converte em obra. Mas e se o choro me arrastar? Você pode perguntar. A santa reconhecia que há prantos que pedem pausa. Ela ensinava a respiração do nome, inspirar dizendo Jesus, e expirar dizendo misericórdia. 3 vezes. Depois um gesto objetivo, acender a vela de 5 minutos, pronunciar o nome devagar e, se possível, aproximar-se do sacrário. Ela repetia: não negocie com a tentação do depois, faça pequeno e faça agora. O demônio da desistência é especialista em prometer depois. A graça trabalha com começos pequenos já. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina também ensinava um código de pudor para não ferirmos a santidade do lugar nem o coração dos outros. Chorar com Deus não é virar a visita do cemitério num show. É baixar a voz, respeitar espaços, não transformar túmulos em cenário de fotos, não medir a fé do outro pelo volume de suas lágrimas. Se alguém pedir oração, reza-se ali, simples e breve. Se alguém chorar ao lado, respeita-se e não se invade com conselhos. E se nascer a oportunidade de um gesto concreto, pequeno e silencioso, endireitar uma vela, limpar um vaso, florir um túmulo esquecido, faça. O lugar agradece, a alma sente, Deus recolhe. Outra delicadeza, o choro que perdoa. Há lágrimas que nascem de feridas antigas, de coisas que não se resolveram, de palavras que não foram ditas. Catarina convidava a dar nome ao que dói e a confiar o que não se alcança. Diante do túmulo dizer: eu perdoo o que me feriu e peço perdão pelo que feri. O que não posso restaurar, oferece-se e Deus governa. Em seguida, uma reparação possível, uma mensagem a quem precisa ouvir, um pequeno bem em nome de quem se foi, uma confissão honesta. A alma, ao sentir que o amor escolheu a justiça da misericórdia, recebe consolo que não sabemos medir. E as crianças? Levem-nas pela mão, dizia a santa. Ensine-lhes a fazer o sinal da cruz, a deixar uma flor, a dizer 2 frases ponte: Jesus consola quem espera a mãe, cuida de quem ninguém lembra, e a guardar silêncio de respeito. O cemitério, assim, deixa de ser lugar de medo e se torna escola de esperança. Quando uma criança vê um adulto chorar com Deus e logo transformar esse choro em gesto, aprende sem catecismo, a fé é concreta, e a morte não manda na última palavra. Catarina também alertava para armadilhas. A primeira é a curiosidade mórbida.
o desejo de saber onde a alma está, como se a fé fosse relatório. O caminho é outro, não satisfazer curiosidades, satisfazer a caridade. A segunda é o escrúpulo paralisante: se eu não fizer tudo da forma perfeita, de nada vale. É mentira. Deus não exige perfeição teatral, quer fidelidade possível. A terceira é a autopromoção espiritual: usar as lágrimas para parecer especial. O antídoto é o escondimento: o Pai que vê no escondido te recompensará. A quarta é a desistência preguiçosa: transformar a dor em desculpa para a inércia. A resposta é o passo mínimo: vela breve, nome dito, obra cabível. A quinta é o tribunal secreto: julgar quem não chora, ou quem chora de outro jeito. A regra da casa dos santos é a misericórdia. Por fim, nesta primeira parte, Santa Catarina nos dá um esboço de gesto que qualquer um pode guardar de cor. Ao chegar, sinal da cruz e nome; durante, lágrimas oferecidas e oração breve por todos, sobretudo pelos esquecidos. Ao terminar, glória e uma decisão objetiva de caridade por aquele nome, e, se for possível, uma missa marcada. Ao voltar para casa, guardar a língua, evitar a compra inútil, dar um prato, fazer uma ligação. O choro rezado precisa respingar na vida. É nesse respingo que a alma sente a ponte. E você sente a paz. Santa Catarina dizia que existe um modo certo de chorar com Deus, e que esse modo não é uma técnica complicada, mas um caminho de delicadezas. Presença, nome, entrega e ponte. Presença é chegar ao túmulo sem cena, com o coração desarmado. Nome é dizer devagar, no íntimo: Jesus, recebo-te também por N. Entrega é deixar que as lágrimas sejam oração: Senhor, recebe o que eu consigo e completa com o que me falta. Ponte é decidir, ali mesmo, um gesto concreto que continuará a oração depois do portão. Uma missa marcada, uma pequena reparação, uma obra de misericórdia escondida. Ela ensinava ainda que o corpo ajuda a alma a rezar: os ombros relaxados, as mãos que tocam a pedra com respeito, o sinal da cruz lento, o Pai Nosso que devolve a Deus o centro, a Ave Maria que embala a saudade, o Glória que endireita a memória. Chorar com Deus, repetia, é deixar que a graça traduza a dor. É quando a água do rosto vira azeite para a alma de quem espera. E por que a alma sente companhia quando choramos assim? Porque Deus, que é Pai, transforma o que oferecemos em consolo distribuído, não porque mandamos, mas porque amamos. No corpo da Igreja, a caridade tem uma economia própria. Nada se perde quando um coração humilde transforma a dor em oblação. Catarina pedia: evita-o porque eu sofro tanto que se fecha em si. Procura-o por ti, Senhor, por N que se abre em ponte. E ponte para ela tinha 3 tábuas simples: altar, Eucaristia oferecida, palavra, 2 versículos lidos e devolvidos a Deus, obra, uma caridade real que toca alguém. Com essas 3 tábuas, as lágrimas atravessam onde os discursos não passam, e a alma, do lado de lá, recebe brisa de casa. Ela explicava também a purificação que acontece quando choramos com verdade. Há lágrimas que carregam veneno, orgulho ferido, culpa que castiga, raiva que quer revanche, e há lágrimas que carregam remédio, contrição, confiança, mansidão. Como saber? Perguntavam. Pelos frutos, respondia. Se depois do pranto você fica mais leve para confessar-se, mais disponível para reparar, mais pronto para um bem discreto, então o choro foi bênção. Se depois do pranto você sai endurecido, mais falante contra outros, mais apegado ao próprio drama, então precisa voltar ao crucifixo e pedir que Deus lave também a tua intenção. Catarina sugeria um pequeno exame diante do túmulo. Estas lágrimas me aproximam do altar? Acendem desejo de reconciliação? Me tornam mais dócil com os vivos? Produzem paz mansa? Se a resposta for sim, em ao menos 2, segue. Se for não, fica em silêncio. Respira o nome de Jesus, a misericórdia, e começa pequeno. Uma Ave Maria pelos esquecidos, uma flor num túmulo sem visita, um pedido de perdão sussurrado a Deus. Ela tinha pressa com a obra e paciência com o coração. Não exijas de ti um fogo que Deus ainda está acendendo. Dá-lhe o pavio.
Por isso valorizava a vela de 5 minutos quando a dor sufoca. Acender, dizer o nome, ficar em silêncio. A chama reeduca o peito, e Deus trabalha no tempo do azeite. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para que o pranto não vire teatro, ela estabelecia um pudor santo: baixar a voz, respeitar o espaço dos outros, não transformar a dor em retrato de vaidade, não usar o túmulo para discursos contra quem ficou. Se alguém ao lado chorar alto, não julgue, reze baixo por essa pessoa. Se lhe pedirem oração, faça-a breve e verdadeira. Senhor Jesus, recebe porém estas lágrimas. Dá repouso a quem espera e paz a quem sofre. Se o coração quiser contar tudo a todos, prefere contar tudo a Deus. Se surgir a chance de um gesto pequeno, endireitar uma vela, limpar um vaso, remover lixo, faça. O sagrado agradece quando a caridade toca a terra. Ela também ensinava a ordenar as lembranças: nomes, datas, cenas, tudo aparece. A mente quer costurar histórias e buscar respostas. Catarina devolvia ao essencial: não precisarás de relatórios, precisarás de fidelidade, e indicava 3 curas para a mente que corre. Repetir o nome, Jesus, ancorar-se na palavra, 2 versículos. LC 12,35, 40 agradava a ela. Lâmpadas acesas, rins cingidos, e decidir um bem possível hoje. A mente sossega quando recebe tarefas do amor. Sobre o avanço na esperança, a santa falava com precisão. Esperança cristã não é fechar os olhos, é abri-los para a promessa. Ao chorar com Deus, você diz ao céu: eu creio que a misericórdia tem última palavra, e esse ato de fé gera movimento. Não é moeda de troca, é sintonia com o coração que governa. Por isso ela insistia na missa com nome e sobrenome. Se não puder agora, promete para o domingo e guarda o nome na elevação. Jesus, recebo-te também por N. Na confissão honesta quando a dor traz culpas, e na comunhão espiritual quando não há Eucaristia. Para as reparações, ela indicava o que chamava de pedaços praticáveis: devolver um objeto, pedir perdão pelo que se disse, parar de repetir um comentário cruel, transformar uma compra supérflua em pão para alguém, telefonar a quem precisa. E por fim, a obra escondida: visitar um idoso, consolar quem está só, ensinar com paciência, suportar uma contrariedade sem azedar, sempre em honra de N. A alma sente quando a cozinha aprende o idioma do céu, dizia, e completava: o purgatório respira melhor quando nossas casas respiram fé. Havia perguntas difíceis às quais Santa Catarina respondia com doçura forte. E se chorei anos com raiva? Transforma o que restar em contrição e oferece. Confessa o que for teu, solta o que não é teu. Deus recolhe água amarga e a filtra quando encontra humildade. E se fiz mal a quem está no túmulo? Diz a verdade diante de Deus, repara o possível com quem ficou e apresenta o resto no altar. A misericórdia alcança lugares onde nosso braço não chega. E se ninguém da família crê? Não discutas, ama em silêncio. O Pai que vê no escondido, fará florescer onde nem imaginas. E se estou seco e sem lágrimas? Melhor ainda, para provar que a fidelidade não depende de sensações. Acende a vela, diz o nome, oferece um gesto. Deus recebe com o mesmo carinho. Quando alguém temia abrir portas erradas, ela oferecia 3 guardas infalíveis: altar, tudo ligado à Eucaristia, palavra, 2 versículos que guiem o tom, e direção, um sacerdote prudente para as dúvidas que crescem. Onde há altar, palavra e obediência, não há portas erradas, há caminho, ela dizia. Catarina sugeria ainda um rito mínimo para os dias de luto pesado, fácil de memorizar, sobretudo para quem ouve este roteiro caminhando ou no ônibus. Chegar, sinal da cruz, nome devagar. 3 respirações com Jesus, misericórdia, Pai Nosso e Ave Maria. Se possível, um glória pelos esquecidos. Decidir uma obra. Hoje vou ligar, perdoar, devolver, visitar, silenciar. Ao sair,
uma flor onde falta flor. Se fizeres apenas isso, já fizeste o essencial, ela acalmava. E quando o coração pedia confirmação de que a alma sentiu, ela devolvia ao mais seguro. Pelos frutos saberás paz mansa por dentro, reconciliações discretas, sobriedade nova nas escolhas, vontade de ir ao altar. Esse é o idioma dos céus. Se aparecer um mimo, um sonho simples que empurra para a missa, uma coincidência obediente, um sono mais inteiro, agradece e oferece. Se não, agradece e oferece do mesmo jeito. Os mimos passam, os frutos permanecem. A santa contava histórias curtas para não deixar ninguém se perder em teorias. Um rapaz que não falava com a mãe havia meses, chorou no túmulo do pai, sussurrou: "Eu te perdoo, pai, e peço perdão", acendeu a vela e decidiu: "Hoje telefonarei para ela". Conversaram um pouco, sem acerto de contas, com respeito. A casa mudou de clima, Deus serve pão onde antes havia pedra, comentava Catarina. Uma senhora carregava a culpa antiga por ter discutido com a irmã na véspera de uma morte. Diante do túmulo, chorou com Deus, marcou missa com nome e sobrenome, e enviou à irmã uma cesta de pão com um bilhete, em honra dela, paz. Não houve cinema de reconciliação, mas o veneno saiu da conversa. A caridade muda a qualidade do ar. Sorria a santa. Um homem sem lágrimas, seco por dentro, como dizia, fez apenas a vela de 5 minutos e Jesus recebe por N no dia seguinte. Encontrou casualmente um sacerdote e confessou: "O céu abre portas quando a fidelidade abre janelas", ela dizia. Para educar a língua depois do choro, Catarina propunha 3 guardas: guardar contra a maledicência, não usar o luto para julgar vivos, contra a autocomiseração, não transformar a dor em centro do mundo, e contra a curiosidade, não brincar de medir destinos. Em lugar disso, adotar 3 hábitos: benzer a própria boca antes de falar do falecido, pronunciar o nome na elevação, escolher um silêncio que evita ferida por honra de N. E para educar os olhos, 3 trocas: uma compra de impulso por uma esmola, uma tela a mais por uma dezena, um passeio vazio por uma visita a quem está só. Esses microgestos são o alfabeto com que Deus escreve consolações. Ela cuidava também das crianças e jovens. Não escondam o cemitério, traduzam-no, pedia. Ensine ao pequeno a frase curta: Jesus consola quem espera. Deixe que deposite uma flor num túmulo sem visita. Explique que as lágrimas podem ser oração. Proponha, ao sair, um pão partilhado em honra de alguém. Criança que aprende isso cresce menos cínica e mais mansa. E aos jovens, a mesma escola com palavras de adulto: a vida é breve, gasta-te com o que importa. Quando chorares, transforma em obra. A alma que espera sente a educação dos vivos. Deus derrama consolações na proporção da caridade que circula. E se alguém zombar do teu pranto? Santa Catarina orientava mansidão e firmeza. Não discutas. Ora, quem zomba costuma proteger uma ferida. Oferece por essa pessoa uma Ave Maria. Se te ofenderem, responde com respeito e segue. Não desvia. O inimigo da paz ama discussões estéreis. O Evangelho ama a fidelidade que trabalha. Na dúvida, volta sempre ao pequeno roteiro: nome, vela, Pai Nosso, Ave Maria, gesto, missa quando puder. Nada é mais forte do que o pouco feito todos os dias, ela dizia. O céu tem memória de quem persevera. Por fim, para não te perderes quando a saudade bater fora de hora, grava um acróstico curto que a santa gostava de repetir, fácil de lembrar mesmo com os olhos molhados. Nome da pessoa, nome no altar. Oblação pequena, obra discreta que caiba hoje, missa marcada ou comunhão oferecida, esperança. Recusar o desespero, escolher um versículo e a vela de 5 minutos. Repete esse nome enquanto caminhas. Nome, oblação, missa, esperança, e diz: Jesus, por esta pessoa. Recebe-me. A alma sente, Deus governa, e teu coração encontra o chão onde pisar. Há um ponto em que o pranto, já amansado pela oração, muda de natureza dentro de nós. Deixa de ser onda que nos derruba e passa a ser maré que nos conduz. Santa Catarina chamava esse ponto de hora da oblação,
o instante em que a lágrima toma rumo certo e começa a construir pontes. Ela explicava às irmãs que o coração percebe essa virada por sinais pequenos, mas claros. A respiração encontra cadência, a mente para de pedir explicações e aceita tarefas, a memória, que antes era martelo, vira moldura, capaz de conter a imagem sem quebrar o vidro. E é justamente aí que, segundo ela, a alma por quem choramos sente mais nitidamente três delicadezas: a dignidade restaurada, a justiça doce e a esperança adiantada. Dignidade restaurada porque o choro rezado trata o falecido não como objeto de curiosidade, mas como pessoa amada em processo de purificação. Justiça doce, porque nossas lágrimas unidas a Cristo não pedem condenação nem absolvição teatral, pedem misericórdia que corrige sem humilhar. Esperança adiantada, porque, na economia do corpo místico, tudo que se oferece em amor acelera, à maneira de Deus, aquilo que a caridade já decidiu. Catarina tinha horror a palavras grandes e vazias, preferia gestos que cabem na mão. Se choraste, acende a vela de 5 minutos, pronuncia o nome devagar, oferece a próxima comunhão. Se há reparo possível, faz, se não há, cria uma obra em honra de, e confia. O céu escreve assim, linha por linha, conta por conta, passo por passo. Para treinar essa hora da oblação, a santa propunha um roteiro de bolso para o próprio cemitério, quando as lágrimas vêm com força. Primeiro, ordenar o corpo. Ombros soltos, mãos serenas, olhos que olham com pudor. Segundo, ordenar a boca. Um Pai Nosso inteiro, uma Ave Maria que não corre. Um Glória que devolve a Deus o centro. Terceiro, ordenar o coração. Dizer a frase ponte Jesus, recebo-te também por N. E deixar que as lágrimas caiam como quem entrega um vaso, não como quem derrama um balde. Quarto, ordenar o dia. Antes de sair, decidir algo concreto. Missa marcada, mensagem de reconciliação, pequena esmola, silêncio. Que evita veneno. Quinto, ordenar a esperança. Prometer a si mesmo a lamparina de 5 minutos ao anoitecer com o mesmo nome. Esses 5 passos desenham um sulco no chão interior. A água das lágrimas encontra esse sulco e corre para onde deve. E é por isso que tantos, sem saber explicar, testemunham depois uma paz sem espetáculo. O pranto não foi gasto em si mesmo, foi convertido. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina descrevia também o que costuma acontecer dentro da casa de quem chorou com Deus. No mesmo dia, a cozinha fica menos áspera. Objetos que lembravam a pessoa, um casaco, uma caneca, uma fotografia, deixam de ser punhais e passam a ser relíquias de amor cotidiano. A língua, educada pelo cemitério, perde vontade de julgar e ganha desejo de abençoar. Desejos se reordenam. Uma compra supérflua vira pão para alguém, um passeio vazio vira visita a um enfermo, uma tela a mais vira dezena a mais. Ela chamava isso de respingo de graça. Se o choro foi oblação, ele respinga em tudo. E esse respingo faz diferença do lado de lá. Deus pega o bem que circula entre os vivos em honra de, e derrama como consolo entre os que esperam. Não é comércio, é comunhão, insistia a santa. Nós não barganhamos com lágrimas, nós participamos do movimento do amor. Para que ninguém se perca nos próprios sentimentos, a santa ensinava um discernimento firme e manso. A pergunta certa, dizia, não é quão forte chorei, mas a quem conduzi meu choro e o que ele produziu. 3 perguntas de verificação bastam. Meu pranto me levou ao altar? Meu pranto me levou à reparação possível? Meu pranto me levou à caridade discreta? Se sim para 2 delas, segue, se não volta ao crucifixo e recomeça menor. Jesus, misericórdia, vela breve, nome, uma ave pelos esquecidos. Ela cuidava também de desarmar as armadilhas, a curiosidade, que faz perguntas que a fé não precisa responder, o escrúpulo, que exige perfeição e nunca começa.
A autopromoção que transforma a dor em palco, a comparação que mede próprias lágrimas pelas dos outros e o desespero que desiste por antecipação. O antídoto é sempre o mesmo: altar, palavra, obra, e entre as três, uma regra de ouro, sem plateia. Os santos caros a Catarina, ela mesma, Mônica, Terezinha e fizeram mais pelo purgatório com lamparinas escondidas do que muitos com holofotes. Ela narrava cenas muito concretas para que a caridade encontrasse imaginação. Uma jovem atormentada pela última discussão com o pai, chorava toda visita ao túmulo e saía pior do que entrou. Um dia obedeceu, pronunciou o nome na elevação de uma missa, escreveu uma carta em honra de pedindo perdão à mãe com quem vivia de bico, e levou uma cesta simples a um vizinho idoso. Chorou de novo, mas as lágrimas tinham outro gosto. Provou justiça doce, dizia Catarina. Um homem seco por dentro, sem lágrimas, apenas acendeu a lamparina de 5 minutos, disse Jesus, por N, e foi ao confessionário. Naquela noite dormiu inteiro. Sono de reconciliados, ela sorria. Uma avó, que só sabia chorar repetindo "se eu tivesse", aprendeu a frase "hoje eu farei o que posso", transformou palavras em pratos. Passou a levar pão, de vez em quando. Em honra de ir ao portão de uma família próxima, os netos viram e repetiram: "A esperança educa", dizia a santa. E sempre, sempre, ela insistia nos esquecidos. 1 dezena por semana pelos que ninguém lembra. Você não sabe os corredores que se acendem quando um vivo decide amar assim. No terreno do luto profundo, onde a culpa e o ressentimento fazem ninho, Catarina dava 3 instruções que salvam. Primeiro, diz a verdade a Deus, não maquie a dor, não finja que não foi ferido, não esconda a culpa sob religiosidade, nomeie. Doeu assim, errei aqui. O Senhor não se ofende com a verdade, trabalha melhor com ela. Segundo, repara o que couber, se há um objeto a devolver, devolve. Uma palavra a dizer, diz. Uma dívida a acertar, acerta. E onde não couber, cria uma obra. Em honra de Deus recicla reparações. Terceiro, protege a caridade do barulho, não publique a dor, não colecione opiniões, não faça tribunal dos vivos usando o morto como bandeira. A misericórdia envelhece mal em praça pública. Nesses cuidados, a alma que espera sente abrigo. Ela percebe que não está sendo usada como argumento, mas amada com precisão. Uma joia da pedagogia de Catarina era a oração de encaixe, feita para quando as lágrimas surpreendem no ônibus, no trabalho, na cozinha. Bastava fechar brevemente os olhos por dentro e dizer: Jesus, recebo-te também por N. Consolo-te com o que posso, completa com o que me falta, e seguir. Se houvesse uma cruz no pescoço, tocá-la. Se houvesse um crucifixo por perto, olhar um instante. Se não, olhar o próprio coração e dobrá-lo. Essa oração cabe em segundos e abre portas que horas de devaneio não abrem. E quando a noite chegava, a santa aconselhava a dupla guarda, lamparina de 5 minutos mais 2 versículos. Por exemplo, felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes. E vinde a mim, vós que estáis cansados, ler, pronunciar o nome, dizer Jesus, por N, silenciar. Em poucos dias o coração ganha coluna vertebral. Ela também cuidava da casa como oratório. Um crucifixo simples, uma Bíblia aberta, um copo de água benta, uma vela, ao lado, um papel com 2 campos, vivos por quem sofro, saudosos por quem intercedo. Ao passar, o gesto de tocar a madeira, fazer o sinal da cruz, dizer um nome. As paredes obedecem antes da cabeça, brincava a santa, e tinha razão. A constância do gesto educa a alma que chora, para que chore de modo cristão, sem se afogar, sem endurecer, sem fazer teatro. Para famílias, ela sugeria um micro-rito de domingo. Na saída para a missa, alguém pronuncia um nome. Na volta, separa-se um prato de comida, em honra de. Para alguém que precise, à noite, lamparina e Pai Nosso pelos esquecidos. Crianças aprendem lindo. Deixam uma flor no túmulo sem visita, dizem Jesus, consola quem espera, observam o silêncio. O cemitério, assim, deixa de ser um lugar de sustos e vira escola de esperança. E quando surgiam sonhos?
Catarina aplicava o mesmo filtro da sobriedade. Sonhos de Deus te empurram para o altar e para a caridade, não para a curiosidade nem para o exibicionismo. O selo que ela ensinava era sempre duplo. Agradece e oferece, agradece discretamente a Deus, oferece algo concreto pelo nome lembrado. Não vire intérprete da vida alheia, não dê ordens em nome de quem manda é o Evangelho. Às vezes Deus permite coincidências obedientes exatamente no dia do pranto bem rezado, a agenda abre para a missa, ou a pessoa que você precisava procurar aparece, ou um sacerdote surge no caminho. Não faça idolatria desses mimos, use-os como escadas, sobe um degrau e segue. Talvez alguém diga, mas eu queria saber se de fato a alma está no purgatório e se meu choro ajudou mesmo. Santa Catarina sorriria e devolveria com mansidão. O que Deus esconde, esconde por amor, e o que te mostrou, mostrou por amor. O que nos cabe é a obediência mansa, e apontaria para os frutos. Se a paz mansa vem, se nasce desejo de Eucaristia, se há reconciliações discretas, se a língua aprende mansidão, se a caridade ganha corpo, é sinal seguro de que Deus passou, e quando Deus passa, nada é inútil. O resto, os detalhes invisíveis, pertence à doçura do Senhor. Ele serve à mesa dos dois lados. Para manter vivo o impulso bom, a santa gostava de reduzir tudo a 3 verbos de bolso, fáceis de lembrar quando a saudade aperta: pronunciar, oferecer, permanecer. Pronunciar: dizer o nome diante de Deus na missa, na comunhão espiritual, na lamparina breve. Oferecer: transformar dor em gesto, reparação possível, obra discreta, silêncio que salva. Permanecer: voltar amanhã ainda que sem vontade, porque a fidelidade vale mais que a emoção. Felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes. E para travar o passo do desânimo, um refrão: Jesus governa meus afetos e minhas respostas, repetido devagar. Ele recoloca a dor no prumo e devolve ao choro seu lugar de ponte. Antes de encerrar esta parte, Catarina deixaria um cuidado e um encorajamento. O cuidado: não uses o falecido como argumento para ferir vivos. Ele me disse em sonho que Ele quer que vocês façam, cala e ama. Se Deus quiser orientar, usará a igreja e a palavra. Teu papel é consolar, não governar. O encorajamento: nada do que se oferece em Cristo se perde, nenhuma lágrima rezada volta vazia. Nenhuma lamparina fiel deixa de iluminar, nenhum prato partilhado, em honra de, deixa de perfumar os corredores da esperança. Se hoje tuas forças parecem pequenas, oferece pequenas. É com pavios pequenos que Deus acende casas inteiras. Na sequência vamos fechar com o fecho prático do roteiro. 5 conselhos memorizáveis para chorar com Deus sem se perder, uma oração breve para repetir no cemitério e em casa, e 2 exemplos rápidos de santos que sustentam a esperança quando o peito aperta. Para que teu pranto não se perca em roda de pensamentos e ao mesmo tempo, não caia no teatro que esvazia a fé, guarda no coração um fecho simples, firme e memorizável, como quem guarda no bolso uma lamparina que não apaga. Se a saudade apertar diante do túmulo, se o peito arder ao ver um retrato, se o silêncio da casa ficar grande demais, faz assim, com a serenidade que Santa Catarina amou ensinar. Primeiro conselho: nome no altar, hoje. Não negocia com o depois. Marca a missa com nome e sobrenome assim que puder. Se ainda não der, oferece a próxima comunhão dizendo em silêncio, no momento da elevação: Jesus, recebo-te também por N. Se estiveres longe da igreja, faz comunhão espiritual e pronuncia o mesmo nome. O amor, quando encontra o altar, ganha corpo, e quando ganha corpo, alimenta os 2 lados da ponte. Segundo conselho: lágrima convertida em gesto. Não deixes o choro escorrer para dentro sem estrada, dá-lhe caminho concreto. Em honra de N, escolhe hoje um passo possível e verdadeiro: devolver o que ficou, pedir perdão pelo que feriu, calar uma palavra que machuca, transformar uma compra supérflua em pão para alguém, visitar quem está só, endireitar uma vela caída, florir um túmulo esquecido. Lágrimas que tocam a terra viram azeite para lâmpadas que não se apagam.
Terceiro conselho: lamparina de 5 minutos e 2 versículos. Ao anoitecer, acende a vela breve, traça o sinal da cruz, lê devagar 2 linhas do Evangelho, por exemplo: Vinde a mim, vós que estáis cansados e felizes os servos que o Senhor encontrar vigilantes, e repete com mansidão: Jesus, recebe por N o que consigo, completa com o que me falta. 5 minutos, todos os dias, valem mais do que fogos que duram uma tarde. Quarto conselho: língua guardada e olhos sobriedade. Decide em honra de N poupar uma conversa que feriria, cortar a curiosidade que só aumenta o vazio, parar de medir a vida dos outros como se fosses juiz. O purgatório respira melhor quando nossas casas respiram mansidão. Quinto conselho: direção simples quando o coração confundir as coisas. Se vierem sonhos, se coincidências te emocionarem, se dúvidas crescerem, agradece, oferece, e fala com um sacerdote prudente. Não faças da experiência um palco. Não transformes o falecido em argumento para mandar em vivos. Mantém tudo sob a luz: altar, palavra, obediência. Onde há altar, palavra e obediência, não há portas erradas, há caminho. E porque a alma grava melhor quando reza, leva contigo uma oração curtinha, dá para sussurrar no portão do cemitério, no banco da igreja, no ônibus, na cozinha, no travesseiro com ou sem lágrimas: Senhor Jesus, governa meus afetos e minhas respostas. Recebe por N estas lágrimas, a minha comunhão e a minha pequena obra. Consola quem espera com a tua misericórdia e pacifica a minha casa. Amém. Se faltar fôlego para a frase inteira, fica no nome que contém todos os nomes: Jesus, 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 até o peito encontrar cadência. E quando o vento contrário vier, zombarias, cansaços, secura, responde com fidelidade pequena. Nome no altar, gesto possível, lamparina breve. A graça tem o costume de multiplicar pequenos começos. Para que a esperança tenha rostos, 2 exemplos que cabem no bolso e empurram a vontade para o bem. Santa Mônica não fez do luto um palco, nem do pranto uma arma, chorou com Deus, ofereceu missa, perseverou no terço, esperou com mansidão. E o Senhor transformou suas lágrimas em pão para Agostinho e mesa para a igreja inteira. Quando o peito apertar, repete como ela: eu permaneço. São José não discursou, obedeceu. Guardou silêncio, protegeu a casa, transformou tensão em trabalho, medo em prontidão, dor em fidelidade. É o santo da lamparina acesa: faz pouco, faz certo, faz sempre. Se a saudade te roubar as palavras, diz apenas: São José, ensina-me o silêncio que sustenta, e dá um passo prático hoje. Se quiseres ainda um lampejo, lembra Santa Teresinha, que chamou o céu de meu paraíso de fazer o bem na terra. Quando não souberes o que fazer, faz bem pequeno, escondido, e oferece em honra de N, Deus sabe o endereço. Agora respira, e grava no coração um roteiro mínimo para repetir de olhos fechados sempre que o choro te visitar. Nome, obra, altar, lamparina, mansidão. Nome, pronúncia-o diante de Deus. Obra, escolhe um bem que caiba hoje. Altar, missa marcada ou comunhão oferecida. Lamparina, 5 minutos com 2 versículos e a súplica breve. Mansidão, guarda a língua, endireita o olhar. Repete como cantiga: nome, obra, altar, lamparina, mansidão. É assim que a lágrima vira ponte. É assim que a alma sente abrigo, ordem e impulso. É assim que a tua casa aprende a respirar o céu sem barulho. Se a paz pousar, agradece. Se não pousar, agradece também e persevera. No céu, a regra é clara: fidelidade vale mais do que sensações. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus.
Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.